E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós daremos continuidade aos métodos de separação de misturas. Na aula passada, nós vimos os métodos para separar as misturas heterogêneas. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os métodos de separação das misturas homogêneas. Lembrando que as misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma única fase visível a olho nu. Os principais processos de separação dessas misturas são destilação simples, fusão fracionada e a destilação fracionada. Vamos ver cada um deles? Vamos ver agora a destilação simples, que é o método de separação entre substâncias sólidas e substâncias líquidas através de seus pontos de ebulição. Por exemplo, a água com sal, quando submetidos à temperatura de ebulição, a água evapora, sobrando apenas o sal. Essa mistura ela é aquecida em um equipamento adequado, próprio para isso. O líquido se transforma em vapor e, a seguir, condensa, ou seja, torna líquido novamente, sendo recolhido em um recipiente adequado. O sólido não vaporiza e por isso fica retido, ou seja, o sal não vira vapor, ele continua lá. Um outro exemplo da destilação simples é a separação da água de um refrigerante do seu xarope, que é a composição do refrigerante. Se a gente quisesse fazer a separação entre esses dois componentes, a gente faria desse mesmo sistema. A gente aquece essa mistura de modo que a água vai evaporar e o xarope ficaria retido. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai ver a destilação fracionada. Nós vamos utilizar, nesse caso, o ponto de ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes, até que obtenha um líquido que tenha o maior ponto de ebulição. Então, nessa destilação, ela se chama fracionada por quê? Porque ela ocorrerá em diversas etapas. Ela será, então, fracionada, ou seja, em pedacinhos. Isso significa fracionada, né? Então, ela vai ocorrer em diferentes etapas. Os líquidos, eles vão destilar separadamente quando vão atingindo o seu ponto de ebulição. Então, cada líquido, ao atingir o seu ponto de ebulição, vai destilar. Ou seja, vai virar o gasoso, certo? Nesse caso, é necessário controlar a temperatura, usando um termômetro ligado a uma coluna de fracionamento. Bom, pessoal, essa destilação fracionada ela é muito utilizada no processo de extração do petróleo, tá? Eu vou explicar para vocês como isso acontece. Quando o petróleo ele é extraído do subsolo, ele vem cheio de sujeiras, de impurezas. E para a gente conseguir tirar essas sujeiras, são utilizadas duas técnicas no início, inicialmente, que é a decantação e a filtração. A decantação é usada para separar a água do petróleo. A água, sendo mais densa que o petróleo, ela vai ficar depositada na parte inferior do recipiente. Então, a água vai decantar e o petróleo vai ficar na parte de cima. A filtração, ela vai separar a mistura por meio de um filtro, que vai reter as partículas maiores. Nesse caso, elas ficam retidas as impurezas sólidas, como areia e argila. Tá? Pessoal, tudo isso que eu estou falando, lembrem-se, é com relação à extração do petróleo, tá bom? Como o petróleo ele é composto por uma mistura bem complexa, é necessário transformar essa mistura em porções mais simples, em pedaços mais simples, que são chamados de frações de petróleo. Essas frações apresentam pontos de ebulição diferentes, favorecendo justamente a aplicação da destilação fracionada. Esse quadro que eu trouxe para vocês, ele mostra as faixas de ebulição dos diferentes subprodutos do petróleo, ou seja, quais são os produtos que a gente consegue tirar e extrair do petróleo. Então, veja, nós temos o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o óleo lubrificante, o óleo combustível, resíduos como asfalto, Então, observem que cada componente desse, cada produto desse, tem um ponto de ebulição diferente. Então, desse modo, a gente vai aquecendo e aí a gente consegue fazer essa separação.
Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses subprodutos do petróleo que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? O primeiro deles é o gás de cozinha, né? Depois nós temos a gasolina, que é o combustível dos veículos, o querosene, que é o combustível dos aviões, o diesel, que é o combustível de caminhões, ônibus e tratores, o óleo lubrificante, que é muito utilizado em máquinas e engrenagens, o óleo combustível é o combustível industrial, também pode ser chamado de petróleo pesado, e o asfalto, que é utilizado, né, na pavimentação das ruas e das estradas. Nós vamos estudar agora a fusão fracionada. Ela ocorrerá por um aquecimento, certo? Então, nós teremos um metal fundindo e o outro permanecendo no estado sólido. Nós usaríamos, neste caso, então, o ponto de fusão, diferente do anterior, que era o ponto de ebulição. Quem vem a ser o ponto de fusão? Então, quando eu tenho uma matéria no estado sólido e ela irá para o estado líquido. Então, imagine que eu tenha uma mistura entre metais, uma mistura entre o cobre e o ouro, ambos no estado sólido. Como que eu consigo fazer essa separação? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar a temperatura, eu vou aquecer essa mistura, até que um desses dois vai atingir o ponto de fusão e vai derreter. Ele se derretendo, a gente consegue fazer essa separação, certo? Então, um deles permanece no estado sólido e o outro atingirá o ponto de fusão e se tornará líquido. Por hoje é só, pessoal. Nos encontraremos na próxima aula. Obrigada e tchau!